E é chegada a hora da nossa conversa com esse talento promissor da cultura brasileira, um sujeito que, pelo potencial apresentado nesses primeiros anos de vida, já nos dá a certeza que se consagrará como um grande diretor de TV, cinema, teatro, roteirista, escritor, artista plástico. Vejam vocês se não estamos diante de um prodígio que apenas aos 79 anos lança sua autobiografia, nem completou 80 ainda. José Eugênio, Jô Soares, que prazer ter você aqui no Morning Show. Obrigado, o prazer é todo meu. Cercado aqui de pessoas que eu admiro e algumas pessoas que são ligadas, que são responsáveis, em certa forma, de tudo que eu fiz. Porque foi a pessoa que obrigou minha primeira contratação na televisão. O Newton Travesso obrigou o Alfredinho Carvalho a me contratar. Olha aí que maravilha. E o Alfredinho dizia assim, esse homem não tem graça nenhuma, para que você quer esse gordo, isso é uma fixação. Você contrata, eu até brinco no livro, o negócio do menino do passarinho, que é a insistência de... Aí o Alfredo disse, tá bom, eu vou contratar. E me olhava sempre de desconfiado, assim. E o Newton disse assim, você vai ver que você não vai se arrepender, que um dia você não vai se arrepender. Mesmo muito tempo depois de eu ter feito sucesso na Record ainda, custou para o Alfredinho reconhecer. Se convencer de que... Aí um dia ele cruzou comigo e conversou como amigo. Eu tomei um susto, porque antes ele me olhava primeiro com desconfiança e depois assim, com admiração de ter sido obrigado a me contratar pelo Newton Travesso. Jô, com a gente nessa conversa, a tua amiga já de certa data, Vera Magalhães, minha colega de Jovem Pan. Uma das suas meninas. Que delícia estar aqui. Muito bom. Jô, vamos lá, pensando na referência direta do título da tua obra, aqui da tua biografia, a gente já vai direto para o livro de Jó, que está presente no Novo Testamento, no Velho Testamento. Eu queria saber se você também reflete sobre as vicissitudes da vida, como Jó, pelo lado do castigo, ou se você as olha como dádiva e oportunidade para uma transformação para algo melhor. Eu espero que sim. Eu não sei, é difícil eu fazer uma análise sobre isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que o título foi uma ideia abençoada do Matinas quando estava em frente ao espelho. Eu não me lembro se é fazendo a barba ou escovando os dentes. O que era Matinas? Matinas tá aí. Escovando os dentes. De repente, porque a gente estava numa coisa assim de uma autobiografia minha e dos outros, os outros e eu. E não acertava, nenhuma deixava a gente feliz. Um dia, esse maluco chega dizendo, o livro de Jó, está na Bíblia. Pronto. E ficava uma biografia não autorizada. Aí o Luiz Marques disse assim, não autorizada já tem muito. É pior, é mais forte ainda. É desautorizada, quer dizer, que eu li e não autorizei. Foi um título de uma bênção, porque realmente é um título super adequado e que encaixou de uma forma bíblica. E que encaixou demais com essa foto aqui da capa de um menininho desabusado ali, né, desavergonhado. Agora veja o detalhe que era minha mãe, esse negócio do uniforme do colégio de Eton, do Eton College, onde frequentava a nobreza, a riqueza inglesa e tal. E o meu avô estudou no Eton College junto com o rei, eu não me lembro qual era, acho que era o Eduardo, enfim, pai do rei Jorge. E o engraçado é o seguinte, está passando um seriado agora, do The Crown, segunda temporada. Segunda temporada, e ótimo. O Matinas disse assim, preste atenção quando o Lord Mountbatten vai levar o sobrinho para fazer o guarda-roupa dele. E aí tem ele vestindo a roupa do Eton College, mas sem tirar nem pôr. Fico impressionado com o detalhe da minha mãe. Era uma
detalhista, até na costura, nas dobras, tudo. E o Matinas é que me chamou a atenção. Dá uma olhada, está lá no capítulo 9, logo no início da segunda temporada. Eu fiquei embasbacado Pela perfeição do traje. A minha mãe tinha isso, ela era do detalhe. Pois tem uma história que eu nem sei, eu acho que está no livro, que os meninos, festa de fim de ano no colégio, era de príncipes. Os meninos tinham que ir de príncipe. Todos foram de príncipe da história do Robin Hood, que era aquele chapeuzinho, colã e tal. Eu fui o único que fui de Luís XV. Foi uma vergonha. Mas tinha que ser diferentão. Você falou em Hollywood, eu já fiquei lembrando do Freytag, né? O Freytag, você chegou a fazer alguma coisa com eu fiz o Freytag. O Freytag, né? Não, eram aquelas coisas que misturava. Então era Robin Hood contra o Falcão Negro. Imagina. Ô, Jô, você falou na Dona Metia, sua mãe, ela é o personagem que primeiro emerge com força na biografia. Ela é um dos primeiros citados e ela permeia o livro todo. A decisão tardia e você ficou meio em dúvida em escrever sua biografia, mas no fim, quando você se decidiu, desde o início você tinha essa noção de fazer um tributo a ela ou foi involuntário? Não. Quer dizer, eu acho que era uma coisa inerente, não é? Inclusive na minha escolha de profissão, porque desde muito cedo eu era envolvido com essa parte, eu era fascinado por isso. E isso eu devo à minha mãe, que me levava a teatro, me levava a cinema, discutia enredos de filme comigo. E eu era muito moleque, eu tinha 13 anos, 14. Então, isso aí surgiu naturalmente. E o engraçado que eu pensei que o Matinas ia ter que fazer mais perguntas. Não, mais perguntas. Não, ele foi na mosca, sabe? Ele jogava um assunto, jogava uma pergunta que eu pensei que não ia render nada e, de repente, encaixava em... Porque, antes de tudo, eu devo ao fato do Matinas ser indiscutivelmente um extraordinário jornalista. Eu acho que aqui no livro isso fica transparente, a qualidade de jornalista que ele tem. Quando eu li a primeira parte que ele me mandou, vamos chamar de primeiro capítulo... Um copião ainda. O primeiro capítulo, eu digo, poxa, não tinha como ser outro. Foi perfeito. Aí mexi nas coisas que eu achava que tinham que ser mexidas, e é engraçado que o que eu mexia já passava para ele, ele assumia. E ele entendia. É uma coisa, e outra coisa, ele tem um respeito pelas pessoas que eu acho que às vezes é raro no jornalista. E eu te falo como jornalista também, que eu fui jornalista, inclusive, de redação, da última hora, ao lado do Inácio. O Inácio Loyola, volta e meia, me liga lembrando cenas que aconteceram na redação, que era em plena época da ditadura, né? Ô Jô, certamente o momento onde você descreve as passagens da sua mãe, ela como uma mulher à frente do tempo, são momentos de fortes emoções no livro, né? Eu queria que você dissesse pra gente em que momento você se emocionou, que te tocou, não só durante a feitura, mas depois de pronto mesmo, pegar e folhear e ler os manuscritos ali que o Matinas te mandava. Em que momento você se sentiu tocado por essa história? E se essa tua autobiografia foi uma forma de você acertar contas consigo mesmo? Não, acho que não. Acho que foi... não as duas perguntas. Eu acho que foi uma coisa tão natural, tão espontânea, que eu acho que também só aconteceu quando interiormente, quer dizer, eu não tenho consciência disso, era o momento de fazer. E também juntou, foi uma coisa meio mágica, a reunião de nós três, do Luiz, Matinas e eu, que a gente vinha muito conversar aqui. Né? E um belo dia o Luiz insistiu nesse negócio da biografia. Eu digo, eu não sei fazer, eu não sei nem por onde começar. Não sei se é hora, sou um menino ainda. Não, eu achava que eu não tinha muito a contar, que interesse pode ter. Uau. Aí eu disse assim, imagino. te juro, sabe? Eu digo, fica uma coisa muito, sei lá,
sem interesse geral. E aí eu disse assim, pensando que eu me livraria dessa, eu falei, só se o Matinas fizer comigo. Fechou. O Matinas, e o Luiz falou, tá fechado. E foi quem mais sofreu com isso, até a publicação, né? Depois da publicação, acho que compensou toda a ausência dele. E a Vera bem lembrou, foi tempo recorde, né? Muito rápido. Muito rápido. A leitura do livro permite imaginar como foram essas sessões, que devem ter sido divertidíssimas. Foi, muito. E tem uma dinâmica do livro que é de uma história leva a outra, às vezes sem uma causalidade aparente. Você fala, mas por que o Jô pegou esse caminho aqui se ele estava falando de outra coisa? E depois você vai lá e dá um fecho. Eu acho que isso que você está narrando do Matinas, do comportamento dele como biógrafo, de te deixar com um fluxo de pensamento livre e só colocar isso no papel, e o seu comportamento como personagem em que você não é cabotino, a sua biografia não é cabotina, você é super generoso. Eu queria saber como é que foi essa dinâmica, porque é emocionante, de verdade. Eu não sei te dizer, você fala uma coisa agora que talvez fosse o meu receio antes de tudo, que era cabotinagem, mas em nenhum momento acontece. Mas você fica com medo, depois você pensa, são 58 anos só de carteira assinada. Tem antes disso, né? Só de entrevistas foram 28 anos, 15 mil entrevistas, que isso não foi nem abordado no primeiro volume, né? Os encontros. A sua parte jornalista aparece pouco ainda, né? Algumas entrevistas com pessoas importantes, como o Prêmio Nobel de Medicina, como Montagnier, de literatura também. Enfim, o programa teve acho eu, que teve a inteligência de misturar democraticamente os entrevistados. Então, na mesma entrevista, eu tinha lá o general Newton Cruz e um cara, um operário. Tudo, sabe, com o tratamento que permitiu isso, que foi que eu posso me gabar de ter instituído o tratamento de você, equalitário para todo mundo, que é de respeito igual para todo mundo, né? Porque essa diferença de senhor e você no Brasil, ela não é uma diferença democrática, é uma diferença de frisar classe social. Você chama o ministro de senhor e o motorista dele de você. Reafirmação da divisão. Né? Enquanto que na França, por exemplo, todo mundo é vous. Até a mulher, o sujeito trata a mulher de vous e trata o ascensorista de vous. É igual. E no livro isso também acontece. Personagens centrais na tua vida e personagens coadjuvantes são tratados com a mesma generosidade. Às vezes, uma pessoa que só passou pela sua vida, você diz, essa pessoa foi importante porque me marcou nesse aspecto. Então, isso faz com que não seja uma obra cabotina. Eu queria saber se você tinha a dimensão disso enquanto você conversava com o Matinas. Nenhuma dimensão. E eu tenho a impressão que o Matinas também não tinha a dimensão disso, porque foi uma coisa tão envolvida. Nós dois abdicamos das nossas vidas separadas e criamos uma vida em comum, pode-se dizer, sabe? Então, acho que a gente não teve essa noção, essa perspectiva. O que eu sei é que quando eu sentava aqui, que eu recebia o texto transcrito, eu olhava e dizia, mas espera lá, ele pegou tudo, ele não fez uma coisa ao jeito ou ao jeito de um ou de outro, não. Ele fez uma coisa junta e quando eu via que aquilo podia fugir de como eu falaria, aí eu mudava inteiramente, sabe? Não havia... E aí, quando ele pegava outro trecho, já incorporava isso. Sim. Então, acho que nós dois aprendemos muito com essa experiência. Sim. Você falou em escolhas, né? De optar pelo recorte que definiu o que está aqui no livro, né? Eu imagino que muitas histórias, além dessas que você citou aí brevemente, ficaram de fora do livro, porque senão a gente tem uma edição de 450 páginas, teríamos uma de 1000, talvez. Mas alguma coisa ficou de fora por uma questão de autocensura, sua de escolha de eu não vou falar disso, esse é um assunto que não quero expor, não quero tratar. Porque
são coisas que eu fiz ou que pessoas ligadas a mim fizeram. Eu não tenho porquê... Primeiro, não tenho arrependimento nenhum, o que poderia acontecer em relação às entrevistas que eu fiz, mas não. Tenho no episódio das entrevistas, a única entrevista que foi forçada a mim foi eu não me lembro o nome dele, eu acho que era um general das Forças Armadas, não, coronel. Era um coronel que ficou indignado com a entrevista do Sérgio Macaco. Não sei se vocês lembram do Sérgio Macaco, que era da Aeronáutica, e denunciou que havia uma equipe chefiada pelo Burnier que queria dinamitar o gasômetro. Não é, Matina, estou errado? Não. É isso mesmo, né? O Sérgio Macaco foi ao programa, era uma pessoa muito querida, tinha sido banido das Forças Armadas, e ele deu nome aos bois, que tinha sido o almirante Burnier, não sei se era almirante, mas enfim, que tinha comandado a possível explosão do gasômetro, que acabou não acontecendo, porque houve uma contraordem de alguém lúcido que disse isso aí não pode fazer. Isso é... E aí esse Burnier ficou puto da vida, ficou indignado, disse, eu vou pedir direito de resposta. Eu falei, você não precisa pedir direito de resposta, já está automaticamente convidado para vir essa semana ou na próxima, quando você preferir. Eu disse, não, eu prefiro ir logo, então pode vir. E foi engraçado pelo seguinte, foi a única pessoa que eu tratei de senhor. Para já deixar sim, senhor, bem senhor coronel. Não, o senhor está aqui. Tá. O engraçado é o seguinte, que ele começou me chamando de você, quando ele viu que eu passei a chamá-lo de senhor, ele também, imediatamente. E o Max Nunes, isso é que às vezes era difícil de você segurar a vontade de rir, a barra, você se sentir sob pressão, porque ele trouxe uma pilha de documentos, era uma coisa gigantesca, e que ele consultava e tal. E o Max Nunes, que era um sacana, no suíte, as gargalhadas, imitando o Burnier. E você aqui com o ponto, tendo que não rir. E ele, quá. Olha, ele vai pegar outro documento. E ele chafurdava no meio daquela papelada e não encontrava. E ele trouxe alguns membros, inclusive alguns de uma página gloriosa das nossas Forças Armadas, que foi a participação na Segunda Guerra Mundial, né? Ele levou, se eu não me engano, eram 4 pilotos lá para assistir a entrevista. E que, de repente, eu matei a pau, porque eu falei o seguinte, olha, eu tenho a maior simpatia por essa página do nosso Exército, inclusive porque eu sou primo-irmão do brigadeiro Eduardo Gomes. Aí matou o papo. Aí matou, acabou o direito de resposta. Aí matou. Mas eu só Verinha, antes de a gente seguir em frente, eu queria fazer uma pontuação. Eu não sei agora se é do Max. Você falou do Max, lendo ali o livro, eu não sei se me fugiu isso, que disse que por essas questões hilárias e peculiares, que o Brasil nunca vai deixar de ser o Brasil. Eu me lembro do episódio que você fala dos integralistas no Palácio Oficial, no Rio de Janeiro, quando a capital era no Rio, que eles foram atravessar e o portão estava fechado e aquilo estava com um cadeado, uma chave, e ninguém arrombou. Ficou esperando alguém chegar com a chave. A filha do Vargas, que mandou a chave, senão não entra. Então o Exército no campo do Fluminense, esperando na porta que como era o nome da filha do Getúlio? Alzira. Que a Alzirinha mandasse a chave. E foi um mordomo do palácio, com medo de tomar tiro dos integralistas, atravessou ali o jardim e levou a chave. Aí o comandante, era o coronel Cordeiro de Farias, conseguiu abrir o portão e aí entraram e resolveram o problema. E o Dutra, que era, na época, se eu não me engano, era ministro da Guerra, não tinha carro, ele tinha que ir para o palácio, pediu carona a um motociclista
e ele foi de pijama e uma capa de chuva na garupa Isso não da é moto. ficção do Xangô de Baker Street, isso é real. Ô, João, é estranho até você imaginar que não tivesse interesse na sua biografia justamente por isso. Desde a sua origem, por todas as partes, todas as fases da sua vida, você conviveu com todo mundo, das artes à política, passando por todas as áreas aí. E fica uma coisa que fica muito patente, pelo menos na primeira metade ali do livro, é essa sua ligação com uma família política, que eu não tinha muita noção. E, ao mesmo tempo, você tem uma família de origem nordestina ligada à política, mas uma família próxima ligada à boemia, às artes. Como que se deu essa mistura do colonial e o moderno na sua vida? O que eu sei é o seguinte, minha mãe era uma pessoa extremamente sedutora. Era uma bolinha gorduchinha, falava 7 línguas e tocava piano e fumava que nem um dragão, infelizmente. Gostava de uma fezinha no bicho? Ah, sempre. E meu pai era um dos homens mais bonitos do Rio de Janeiro, um dos homens mais elegantes, sedutor, e um pouco todo mundo à caça do Garopa, que era o apelido dele, e o peixe caiu na rede da Métia, da Baixinha, e os dois se encontraram e se casaram até o fim da vida. Eu me lembro, uma coisa que me deixou arrasado, eu não choro em situações de tristeza, eu choro em situações de emoção. Então, quando morreu minha mãe, me pegou tão de surpresa, eu fiquei arrasado. E eu disse assim, que engraçado, eu estou numa tristeza profunda e não me vem o choro, me vem uma coisa muito mais profunda. E quando nós voltamos para casa, que era o apartamento quarto e sala, emprestado pela minha tia, papai entrou e disse assim, puxa, a gente marca um encontro com a mulher da gente e ela não vai porque ela morreu. Aí eu desabei num choro, porque eu vi a dimensão que aquilo tinha e não me passava pela cabeça, porque havia uma cumplicidade de companheirismo entre os dois, que era uma coisa que passava com a maior naturalidade. Eu não imaginava que a morte da minha mãe fosse abalar tanto meu pai. Morreu um ano depois, claro que devido a fumar 6 maços de Continental sem filtro, mas que aquilo foi um baque. Mas também pela tristeza, certamente. João, esse episódio no livro, esse episódio no livro, ele é narrado imediatamente depois, sem muita preocupação com a ordem cronológica, com um outro momento triste que você fala que foi depois daqueles 40 segundos de alegria com o nascimento do Rafinha, quando você descobre que ele era hipospádico e depois que ele era autista. Por que uma coisa levou a outra? Por que você encadeou esses dois momentos tão capitais na sua vida em poucas páginas do livro, apesar deles serem separados por 10 anos, né? Não sei te dizer, eu acho que é uma coisa que foi saindo à medida que nós íamos falando. Eu me dei conta de como foi breve e profunda a alegria que eu senti quando eu vi passar. Eu falei assim, ele é ruivinho, olha que bonitinho. E foram 40 segundos. Eu falei, meu filho. E aí veio o médico e disse, olha, ele nasceu com hipospádia, isso é sinal talvez de outras disfunções genéticas. Aí eu já não dormi aquela noite, não havia internet ainda, fui catar em tudo que era dicionário que eu tinha, em tudo, todas as enciclopédias e tudo, para ficar a par. E quando eu fui falar com a Tereza, que era uma mulher super bem informada, ela já sabia. Ela já tinha conhecimento do quadro em si. E foi a pessoa que realmente foi o grande sustentáculo nesse momento, foi ela, de repente, abandonar uma carreira brilhante de atriz, de estrela, para se dedicar ao Rafinha. Foram 51 anos de dedicação integral ao filho. É uma coisa linda e generosa, né? E ela era uma pessoa muito generosa e o Rafinha tinha essa qualidade também, o que ele tivesse, se você elogiava, ele dizia, toma, é teu, qualquer coisa.
E tem uma coisa terrível, que fizeram uma barbaridade com ele no Samaritano do Rio de Janeiro, que ele teve que fazer tratamento de quimioterapia, e o cara que foi aplicar, primeiro chegou, e o autista tem uma coisa, se ele marca com você às 9, é 9. 9 e 1 minuto, Ele já fica já em está aflição. atrasado. Sim. Sim. E o cara atrasou, acho que meia hora, uma brutalidade dessa. E quando foi aplicar, ele já ficava com um negócio já espetado no corpo, né? É o porte, né? Hein? É Tipo um porte. catéter, assim? Um catéter. O cara errou o catéter. Quem fez uma queimadura brutal, eu não sei, é 3º grau, que é a mais forte, ou é a 1ª, eu não sei, porque eu sempre me atrapalho nisso. Mas, enfim, era a queimadura mais forte que você podia imaginar, como se ele tivesse saído de um incêndio, porque aquilo queima. E pegou o peito todo, se alastrou, ficou aquela coisa que era... Você olhava e dizia, como é que esse menino aguenta isso? E a única coisa que ele não se queixava, eu dizia, Rafinha, e aí, tá doendo? Ele dizia, um pouquinho, né? E a única coisa que ele fazia, ele pegava a camisa e fazia assim, para ventilar um pouquinho. Foi uma coisa, gente, eu fiquei enlouquecido. Falei com o médico dele, que também ficou possesso com aquela história. E o doutor Fábio Nutti, que aliás foi impecável como médico, e também foi lá e deu um esporro monumental. Eu também, aí o cara passou a mandar flores para a Tereza todo dia, ia mandar um enfermeiro todo dia para fazer o curativo. Mas eu acho que o problema no Brasil, em termos de medicina, tem os melhores médicos do mundo. Está aí o Drauzio, que não me deixa mentir, só um exemplo que eu estou dando, né? Mas o tratamento pós-cirúrgico ou pós a internação é que às vezes Ainda é muito ruim. é muito ruim. Né? Jô, vamos guinar essa conversa para a parte profissional, se é que eu posso chamar assim, porque tudo que a gente faz com amor e talento nem parece trabalho, né, Jô? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria saber se você tem assistido o programa de entrevistas do Pedro Bial, o que você tem achado? Você esteve lá, você esteve lá recentemente. Tive. Eu achei ele espetacular e a maneira com que ele trata os convidados é muito adequada a cada pessoa. Ele é um craque, né? Por que você pode falar? A própria história dele já mostra quem é. A generosidade desse homem é uma coisa impressionante. Digo isso com a maior tranquilidade, porque eu conheço ele bem antes dessa entrevista. E tem uma coisa curiosa, quando eu escrevi o Xangô, ele veio fazer a matéria aqui. Sim. Para a Folha de São Paulo. Para a Folha? Para a Folha de São Paulo. Não foi. Não, foi para a televisão, acho que foi para o Fantástico, não me lembro. Mas, enfim, ele veio e aí ele disse assim, olha, adorei o livro, agora tem um erro bem na primeira página, tem um erro de concordância. Eu falei, não é possível, porque passou por 5 revisões com as pessoas mais capacitadas para fazer isso, e de repente eu abri na primeira página, tinha um erro de concordância desses assim, crassos, primários. Aí eu falei com o Luiz, mas são só nos primeiros 60 mil. Ele é doido, ele de já cara... imprime de cara. De cara já fez uma tirada de 60 mil, aí já teve que fazer outra logo assim. Jô, Desculpa, Vera, é só para seguir no programa, na questão do programa. Muita gente, não só do público, mas da crítica, acreditava que você tinha lá uma boa dose de combustível para queimar ainda frente a essa função de entrevistador. Né? O final desse projeto deixou em você, mesmo que você tenha falado tudo que você falou do Bial, assim, algum gosto amargo de um ciclo que talvez não tivesse ainda terminado? Olha, para mim, eu acho que foi uma escolha feita de lado a lado, mas de certa forma com minha total aprovação. Eu achei que estava mais do que na hora, porque foram 15 mil entrevistas em 28 anos.
Se por um lado matemático seria engraçado fazer 30 anos, que foi o que o Johnny Carson fez, por outro lado, eu já não ia gravar com o mesmo prazer. Aí, no meu caso, eu sou muito levado a fazer as coisas pela vontade e pelo prazer de fazer. Quando eu saí da Globo, todo mundo disse que eu era louco. Eu disse, mas é que eu quero fazer esse programa, está na hora de eu mudar. Não dá para eu ficar fazendo personagem, sabe, já passou, essa época dentro de mim já passou. E eu sempre fui muito levado pelo prazer de fazer as coisas. Então eu sei que antes disso, quer dizer, já nos 2 últimos anos, eu já não ia fazer o programa, não ia para a televisão fazer o programa com o mesmo... Tesão. Com a mesma alegria. Alegria sempre, porque eu encontrava a minha turma, que era maravilhosa, há anos juntos, e também os entrevistados também sempre me deram muito prazer. Mas já tinha acontecido, sabe? Então, para mim, foi um ciclo que fechou na hora certa. Podia ser estendido por mais anos? Claro, tudo pode. Mas você tem que saber a hora que tem que parar. Tem que parar. Porque senão como é que fica, sabe? Morrer fazendo? Não. E agora você está para completar 80 anos no dia 16 de janeiro e vai fazer uma peça que se passa na noite do dia 16 de janeiro. Além disso e do volume 2 da biografia, o que vem de projetos aí para esse não parar eterno? Olha, não sei. Por enquanto estou enfiado aqui na história, inclusive, dessa mulher, dessa Ayn Rand, que é uma mulher, uma figura extraordinária. A mulher, ela é uma filósofa e escritora. Ela escreveu um dos livros de maior sucesso da literatura americana, que é o The Fountainhead, que foi transformado em filme com a Patricia Neal e o Gary Cooper. É um filme brilhante, maravilhoso, e roteirizado por ela mesma. Para ter uma ideia do que é a aventura dessa mulher, ela saiu da Rússia na faixa dos 15 anos ou 16, por aí, e foi para os Estados Unidos, onde tinha um tio que morava em Nova York, mas ela disse, não, mas o que eu quero fazer é teatro, cinema e escrever, eu quero escrever. E o lugar para isso não é aqui, é em Hollywood. Se mandou para Los Angeles, foi para a porta dos estúdios do Cecil B. DeMille, que eu não me lembro o nome agora do estúdio, mas era um dos estúdios mais famosos de Hollywood. E quando ela estava na porta olhando, saiu o Cecil B. DeMille de carro, aqueles carros enormes da época, viu aquela menina parada, olhando, falou, o que você está fazendo aí? Ela falou, eu quero ser escritora de cinema e de romances, o que eu quero fazer na vida é isso. E eu vim aqui para ver se eu consigo observar. Aí ele falou, bom, a primeira coisa que você tem que fazer é observar de dentro. Eu estou fazendo a Paixão de Cristo, se você quiser eu arranjo um lugar de figurante para você. Então ela já chegou no primeiro dia. Já arrumou um emprego. Já arrumou um emprego. E aí lá ela disse assim, não, homem para mim tem que ser perfeito. A beleza externa para mim é fundamental. E se apaixona por outro figurante que depois virou desenhista e estilista, que era uma beleza de deus grego, assim. Deu em cima dele e os dois se casaram pro resto da vida. Oh. É uma história. E ela é uma louca, porque ela é o ídolo dos conservadores americanos. Ela é a deusa do Tea Party. E a peça ele escreveu, a peça é um sucesso extraordinário no mundo todo, e ela odeia, porque a peça não diz o que ela acha mesmo. Ela acha que não reflete a verdadeira posição dela. E o que tem de genial na peça é que é um julgamento e os jurados são escolhidos na plateia. Então tem 2 finais a peça. O veredito muda cada noite. Veredito pela plateia, o júri é a plateia. Né? Aliás, nós fizemos um show do dia 7 com o Newton Travesso. Todo dia 7 tinha, né? E quem era o condenado era o Golias. Obviamente, era para o Golias ser absolvido. Né? Uhum. E a gente está na coxia e, de repente, vem o chefe dos jurados com o veredito e diz assim, ele é culpado. Aí bagunçou tudo.
O Newton rolava, você lembra disso, Newton? O Newton rolava, o Maneco também, a gente ficava rindo. E agora, o que a gente vai fazer? Não podia condenar E o Golias. o Golias. Esqueceram de chamar o Gilmar Mendes para o Gilmar resolve tudo. Resolve tudo, solta logo. Tem traços de humor no decorrer do livro todo, as partes que pude presenciar e me deliciar aqui. Então isso faz parte do teu DNA. E quanto a isso, eu me lembro da peça, no TBC, se eu não me engano, em que tinha um bardo português que fez parte do júri e quiseram agradar o português, não é? Isso. E o português sempre recebia as pessoas no bar dele, o pessoal do elenco. Ele adorava teatro. E aí, no fim, ele foi dar o veredito e falou assim, o culpado é inocente. É isso, a culpada é inocente. culpada é inocente. Fecha a cortina. Ô, Jô. Essas histórias de teatro são infindáveis. Tem um negócio, só para voltar atrás um instante, quando eu entrevistei o Newton Cruz, as pessoas disseram, mas você é louco, você vai... Eu digo, vou, porque ele disse que o candidato dele é o Lula. Uhum. E era um dos maiores responsáveis pela repressão a nós, a imprensa, a tudo, né? Era uma figura de Mussolini, era uma coisa... Até o Figueiredo, quando viu o Newton Cruz a cavalo, falou, Nini, olha lá, não parece o Mussolini? Eles tinham uma admiração incontrolável. O Dutra era nazista, o Góes Monteiro, você vê, eles tinham uma atração por um tipo de militarismo sectário, sabe, não controlado, era uma coisa... A ditadura é sempre uma coisa horrorosa. E aí o Newton Cruz estava tão indignado que disse que ia votar no Lula. Aí ele falou, vou votar no Lula. Eu digo, chama ele que eu vou entrevistar. Aí eu falei, pois é, estou aqui já ligado, né? Estou entrevistando aqui o Newton Cruz, que é o único general de 5 estrelas do nosso exército. Ele falou, não, 5 não, 4, é o máximo que se tem, 4. Eu falei, sim, com a do PT, são 5. Toda a entrevista foi feita para eu poder fazer essa sacanagem. Hoje você chegou num ponto, eu não gostaria de fechar essa conversa com você sem falar de política. Queria saber se você dedica o teu tempo ainda refletindo sobre ela e por ter visto e experienciado já tudo que você viveu na vida, passando por regimes diferentes, como é que você vê o nosso momento atual? E para falar e citar um personagem que você colocou, o Lula aí aparecendo, liderando pesquisas ao lado, né, no seu oposto direto, o Bolsonaro. Como é que você enxerga a política hoje? Olha, como eu acho uma coisa como sempre é, quer dizer, a política é uma coisa fluida. Eu acho que isso é uma coisa desse momento. Eu duvido que o Lula, por exemplo, passe dos 35 que ele sempre teve, só não teve quando a classe média e a classe alta, todo mundo, depois da carta, famosa carta ao povo brasileiro, que disse assim, não, vamos acreditar nesse homem que ele vai trazer, ele vai limpar a política. E foi exatamente o oposto, nunca houve tamanha corrupção. E eu falei para a minha equipe, todo mundo votando no Lula, claro. Eu falei, olha, eu não vou votar porque eu não... Como o meu lado jornalístico, eu aprendi com o Matinas há muitos anos que o jornalista não deve se envolver no sentido de apoiar esse ou aquele candidato, nem na hora de votar. Então eu não votava em branco, ou melhor dizendo, anulava o voto para ele não poder ser usado. Então eu acho muito difícil que um dos dois vençam essa barreira. E é fantástico também a história da política brasileira, que de repente um homem está sendo processado por tantos crimes, né? E ao mesmo tempo já quase que, se não me engano, uma condenação praticamente certa, né? Em alguns crimes, como é o caso do Lula, ainda ter seguidores no volume que tem. Mas isso faz parte da política. Para ter uma ideia do que é, o João Dória, hoje nosso prefeito, quando Collor foi candidato, por acaso, Flavinha e eu votávamos na mesma zona eleitoral onde votava o João Dória. Quando eu cheguei, saltei do carro, apesar do nosso relacionamento, não vou entrar em detalhes,
mas era uma pessoa que eu achava muito estranha. Ele me abraça com uma intimidade que não havia, me abraça forte. Ô, Jô, que bom te ver, e se afastou. Quando se afastou, um cara que presenciou a cena falou, escuta, você é amigo desse cara? Eu digo, não. Pelo contrário, não tenho nenhuma simpatia. Então, olha, cuidado, porque você vai votar no Collor? Eu falei, não, eu vou votar no Covas. Era enquanto o Covas ainda era candidato, né? No primeiro turno. Vou votar no Covas. Por que você pergunta? Não, porque esse cara que te abraçou acabou de colar um adesivo, vote em Collor, nas tuas costas. Olha isso. A Flavinha olhou aquilo, tirou, rasgou. Eu acho que isso, para mim, já desenhou um pouco como é a história política desse nosso, hoje, prefeito da cidade. Mas é tudo a mesma... Eu acho que, por enquanto, é o retrato do Brasil. O Brasil é isso e acaba superando. Você sabe que a Ayn Rand, na teoria dela, ela acha que como houve a cisão entre religião e governo, devia haver uma cisão entre economia e política. Sabe? Serem duas coisas impossíveis, independentes. E aquelas são interdependentes. É muito difícil. Obrigada, querido. Jô, foi uma delícia, como sempre. Vamos perguntar para ele, para acabar, qual foi a último texto que ele leu, a última piada que ele ouviu, que ele riu, que te fez rir, um caos, uma história que te fez rir pela última vez, Jô? Eu espero que não exista esse pela momento. Última vez. Pela última vez, antes da pergunta do Ed. Eu não sei, realmente não me lembro. Eu estou enfronhado aqui na biografia da Ayn Rand, que é tão fascinante quanto a peça, e não lembro, assim, eu sempre procuro ver a coisa com... Tem uma coisa que eu vou ressaltar aqui, que me agrada muito, é ver o jornal da Sandrinha, que fez uma declaração de amor em público a mim. Mas eu sempre vejo, eu acho que você, vendo aquele jornal naquele horário, você já tem um apanhado daquilo que você quer saber. Olha, agora eu engatei, né? A gente já estava indo pro fim. O seu Newton mas fica fica aí sinal para terminar. Fica aí no extra. Fica aí pro extra. Voltando lá no início, na citação da Verinha, na Mamãe Métia, né? E como você intercala os assuntos, né? Lendo ali, a primeira citação que você faz dela tem já logo uma ralhada contra o padrinho, o seu padrinho, porque ela diz o seguinte, a frase dela, vou ver se eu me lembro direito. Ele havia feito um texto em que ele se dirigia a você, na ocasião do teu nascimento, a interessante menino. Aí ela pediu para ele, olha, você pode publicar aí no jornal um texto sobre a crisma, mas não me venha com viadagem. Para com esse negócio de viadagem, inteligente menino. E aí já veio na minha cabeça, a partir do que você colocou lá como o subtítulo da tua mãe, como a antipoliticamente correta, né? Eu acho que muitos humoristas já responderam isso, já falaram sobre isso, mas eu acho que falta a resposta do Jô Soares sobre isso. O politicamente correto, como você enxerga isso? Você que passou por vários tempos diferentes dentro da televisão, do teatro, como você enxerga a questão do politicamente correto? É o medo da verdade. É o medo de todo um lado que todo mundo tem de crítica e, de repente, de falar essa crítica e dizer, eu não podia ter dito isso. Isso eu acho que todo mundo sente um pouco. Eu acho o politicamente correto absolutamente incorreto, sabe? Não tem que fazer esse nível de censura. Você acredita que teve um cara em Angola que quis me processar por racismo porque eu me manifestei contra a castração das meninas aos 12 anos na África, as meninas africanas que eram castradas. Isso é uma coisa tão horripilante e eu me manifestei totalmente contra. Mostrei fotografias e tal. O cara lá em Angola
falou que isso era racismo de minha parte. Então, eu entrevistei 2 líderes do movimento negro no Brasil que disseram que aquilo que o cara estava falando era um absurdo, que não é pelo fato de ser uma tradição ou não ser uma tradição, é uma coisa criminosa, horrorosa e que tem que ser combatida. E eu tenho, graças a Deus, manifestações de líderes de movimentos negros no Brasil, todos elogiando a minha atitude no programa. Eu acho que o racismo, qualquer forma de preconceito, é um sinal de burrice absoluta, sabe? É uma coisa assim de não se enxergar. Jô, querido, muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza, uma honra, viu? Olha, a única coisa que eu sinto falta, você perguntou se eu não sinto falta de ir na televisão, de fazer, é o Meninas. Eu cheguei a pensar em fazer. Cheguei a pensar em fazer na Globo News. Falei, Vamos, bora? Falei com meu amigo. Olha o furo aqui. Mas não dá, sabe? É uma vontade grande, mas que eu tenho que esperar um pouco. Mas é a única coisa que eu sinto falta, é o encontro com essas meninas. A gente que vai eu fazer os sentava jantares e dizia, vai... falem. Era o único era momento que os convidados falavam mais que você. Pelo menos havia isso. Não, e eu acho que eu consegui reunir ali a maior inteligência do país. Adorava. Com meninas, adorava com ver. mulheres. Boa. Quando que pensaram no programa em fazer um dia por semana uma mesa redonda sobre política ou sobre assuntos do dia, eu disse assim, não, isso já faz, não tem graça nenhuma. Eu quero fazer, mas com as meninas que estão envolvidas nisso, que são as que têm as opiniões mais soltas, mais abertas, sabe? E isso é uma coisa que eu sinto saudade. Vamos fazer aqui, tomando um bom vinho e discutindo, Isso. querido. Obrigada por receber a gente. Obrigado, Jô. Muito obrigado. Obrigado. Grande beijo. Beijo do gordo.